Boa tarde, a gente está aqui com a Kellen Cavalcante, que é formada em letras com habilitação em árabe, fez intercâmbio no Egito enquanto estava acontecendo a Primavera Árabe e ela vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência. Boa noite, Kellen. Boa noite. Kellen, primeiro eu queria perguntar para você, eu queria pedir para você contar um pouco mais detalhadamente para a gente, após a queda do Mubarak, esse processo da eleição da Irmandade Muçulmana, da volta do Exército, esse governo pós-revolucionário que acontece depois que sai o ditador. Bom, foi mais ou menos assim, com a queda do Mubarak, tendo em vista que ele era um militar e que o governo que ficou após a saída dele foi também formado de militares, né, então foi um governo de transição militar que durou alguns meses, que da queda dele em fevereiro, mais ou menos, ou março, até a eleição do Mohamed Mursi, que é da Irmandade Muçulmana, isso levou quase um ano. Então, tinha-se o medo de que os militares continuariam no poder. Então, teve a queda do Mubarak, as pessoas sentiam que o Mubarak era só uma figura, que por trás toda a estrutura do exército continuava, e continua até hoje, na verdade, controlando os meios de comunicação, controlando a economia, a política, né? Então o povo pressionou, continuou pressionando para que houvesse as eleições. Na eleição foi bem acirrado, eu acho que teve dois turnos, eu não lembro muito bem, teve outros candidatos, né? Mas assim, a votação final foi entre os dois principais, que foi o Mursi e foi um outro político, que eu não me recordo o nome dele, que ele era do governo antigo. Ele era da época do Mubarak, ele era um militar também, e ficou o páreo entre os dois, e o Muhammad Mursi ganhou com uma margem muito pequena. Quando ele ganhou, o povo comemorou muito. Ficou animado porque foi o primeiro presidente civil da República Árabe do Egito. O primeiro civil. Porque desde então, ou era da monarquia, ou era do exército, que está desde do Anwar Sadat, que foi aquele que firmou o acordo de paz com Israel. Então, enfim, o povo comemorou, seja os ateus, seja os muçulmanos, seja os cristãos, eles comemoraram porque por conta de ser algo histórico, né? Eles esperavam que haveria alguma mudança, mas na verdade com o advento do Muhammad Mursi, ele deu poder à Irmandade Muçulmana, que usava os mesmos artifícios do exército, né? E são poderosos também. Eles enfraqueceram agora porque o Mursi foi deposto, né? E hoje, de novo, quem está no poder é o exército. Então, assim, foi uma troca que aconteceu. Trocou, mas não mudou nada. Continua sendo exército, apesar que hoje o atual presidente, que é o. Não falo memória, é Abdel Sisi, o nome dele, chamado só de Sisi também. Ele é mais aberto ao diálogo, mas ele é um militar e os militares não saíram do poder, querendo ou não, eles continuam. Esse período do governo do Mursi, da Irmandade Muçulmana, pode ser considerado um governo teocrático no Egito? Bom, é complicado falar de teocrático no mundo árabe, né? Porque tendo em vista que o mundo árabe ele não é formado só por muçulmanos, ele é formado por cristãos, tem uma pequena parcela de ateus e também de esquerda. O movimento de esquerda no mundo árabe cresceu muito com essa revolução da vários países da Primavera Árabe, que é chamada, né? Mas assim, os governos dos países árabes, nenhum deles é laico. Nenhum deles é laico. Todos eles têm uma religião oficial. Em todos eles, a religião oficial é o islamismo, seja xiita, seja sunita. E no Egito, o que aconteceu, na verdade, é que assim, os militares, por eles temerem os radicais fundamentalistas, que é um risco para o governo deles, ele sempre manteve eles contidos, né? E sempre perseguiu muito esses radicais. E a Irmandade Muçulmana tida pelo governo egípcio, dos militares, como um grupo terrorista. Por
que eles exploram. Então, no Sinai, eles fazem treinamentos no Vale do Sinai militar, enfim, né? Eles têm os grupos deles, né? Eles promovem ataques à bomba, ataques terroristas, né? Então, com o advento deles, assim, digamos que o Muhammad Mursi, ele abriu a porta para que esses grupos e subgrupos da Irmandade Muçulmana tivessem passe livre para fazer o que quiser. Então, assim, sentiu-se uma força da religião maior, uma imposição maior da religião, mas, assim, para quem é muçulmano, isso não faz diferença nenhuma. Assim, não é que não faz diferença nenhuma, faz diferença que as pessoas, mesmo as pessoas que são muçulmanas, elas sentem que foi forçado, houve uma forçação de barra, esse termo informal, né? Houve esse peso assim, da obrigatoriedade, mesmo para quem é muçulmano não gosta. Então, assim, muitos grupos muçulmanos sentiram, muitas famílias muçulmanas se sentiram desconfortáveis. Mas, assim, quem temia mais nessa época foram os cristãos, ou os ateus, enfim, até estrangeiros, né? Mas, assim, não foi nada atípico, assim, não foi isso só que pesou, assim, foram outras questões. Esperava-se mudanças econômicas, a economia não mudou nada. Teve até na época que ele foi eleito, criou um site, criou um chamado de morcímetro, né? Que é brincadeira, né? Com o Morsi, que é o nome do presidente, e o metro, né? Para medir como é que estava o desempenho do Mohamed Morsi nos 100 primeiros dias. E todas as promessas de campanha que ele fez, nenhuma ele cumpriu. Então, nesse morcímetro, ele colocou todas as promessas dele e quais estavam cumpridas. Ele não cumpriu nenhuma. Então, a situação maior era essa. Ele começou a favorecer, na verdade, todos os contatos dele da Irmandade Muçulmana que ele devia favores. Ele tirou da cadeia um monte de pessoas da Irmandade Muçulmana que estavam presos. Então, ele começou a favorecer o grupo dele. Só que os muçulmanos não são formados pela Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é um pequeno grupo que tem dentro do mundo muçulmano. Né? Até porque o mundo muçulmano, o árabe não é a maioria no mundo muçulmano. Né? Então, tem outros países com maior quantidade de pessoas muçulmanas. Então, assim, a religião, não posso dizer que foi assim, formou-se um Estado teocrático. Né? Formou-se um Estado da Irmandade Muçulmana. Né? Os cristãos não foram extintos no governo do Morsi, mas há a liberdade para que os cristãos exerçam a religião deles, mas na verdade a insatisfação com o governo dele veio por outros motivos, não exatamente por esse, que era o que se temia, na verdade. Entendi. E Karen, a gente encontrou alguns autores, e aí você deve conhecer bem melhor do que a gente, que vão chamar o Mubarak, o Ben Ali na Tunísia também, mas em especial o Mubarak, de autocracia liberalizada, que vão falar que o Egito permitia uma oposição, ainda que essa oposição não tivesse condições de chegar ao poder, mas permitia uma oposição formalmente constituída maior do que a média dos países do norte da África. Você, quando chegou no Egito, você sentiu essa existência de movimentos sociais existentes previamente à eclosão da primavera? Olha, eu vou, assim, há sempre esse conflito entre a teoria, algumas teorias, algumas correntes teóricas e o que a gente enxerga na prática, né? E o que a gente enxerga na prática não pode ser também fidedigno, porque às vezes a gente está fechado num grupo, né? Esse grupo às vezes não representa a maioria, mas assim, o que eu percebi, o que eu ouvi de relatos de amigos meus que viveram toda a sua infância e juventude sobre o governo do Mubarak, que ele governou por 30 anos, que assim, não tinha liberdade de oposição, não. Assim, era uma liberdade bem velada, na verdade. Porque assim, tinha eleições diretas, que o povo votava. Mas primeiro, o voto lá não é obrigatório, e segundo, o candidato à oposição que podia concorrer com ele que tinha que autorizar. E, em geral, os votos sempre ele ganhava. Nitidamente, era roubado, porque as pessoas não gostavam dele. Então, assim, tem uma liberdade, mas é uma liberdade forjada. Então, não tinha liberdade. Tanto é que, quando eu comecei a ter amizade com meus amigos de forma online,
antes, né, na época do Mubarak, na internet elas não mencionavam nada de política contra ele. E nem ligações, assim, talvez ligações que a gente fazia, eu não me lembro, faz tempo, mas elas não mencionavam nada de política. Depois que ele caiu, que elas foram me falar que elas não falavam, essas minhas amigas e amigos também, eles não falavam porque eles tinham medo, porque eles achavam que a agência de espionagem egípcia é muito forte, tem fomento dos Estados Unidos, então eles rastreavam, né, as pessoas, o que elas conversavam online, o que elas faziam online, para controlar, na verdade, para ver os focos de resistência, focos de levante contra o poder. Então, assim, elas tinham medo, né, as pessoas tinham medo de conversar comigo sobre os temas políticos e fazer críticas ao governo por conta de saber que existia isso, né? O professor sair da faculdade ser preso, e a pessoa está trabalhando, sair do trabalho ser preso, sumir. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente via na época de ditadura nossa no Brasil, isso era muito forte, recentemente, no Egito, pelo menos. Né? Além da corrupção. Então, essa liberdade que talvez em teoria conste, pode ser que seja maior em comparação a outros países. Mas, assim, é chocante, pelo menos para mim, que vivo numa democracia de fato, foi um pouco chocante para mim saber dessas coisas. Assim, eu não acho que seja. É uma liberdade estranha. Bem, nós estamos aqui também com a Isadora, que vocês já conhecem, que pesquisou a questão das mídias sociais, do Twitter, do Facebook, durante a Primavera Árabe, e vai fazer algumas perguntas sobre esse tema para Kellen. Isadora, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Kellen. Enfim, eu e meus dois colegas, a gente ficou com esse papel de pesquisar qual foi a real influência da mídia na Primavera Árabe, se foi um mito, ou se realmente teve, ou se foi uma ferramenta apenas para divulgar ela, ou se realmente chamou as pessoas e influenciou tão fortemente como a gente conhece no senso comum. O que você sentiu quando você chegou lá? Você recebeu alguma coisa via Facebook, via mensagem sobre isso? Assim, eu acompanhei antes, né? Eu acompanhei aqui do Brasil o desenrolar dessa história. Não é mito, não. A ocupação das mídias sociais, Facebook e Twitter, foi bem grande. Como se sabe, a Primavera Árabe ela começou começou na Tunísia. O estopim, digamos assim, foi um ativista que ele atirou fogo em si mesmo, em protesto, ele surtou assim com a situação do governo, ele estava tendo um protesto, uma manifestação, ele atirou fogo em si mesmo, e daí começou um movimento assim avassalador. Assim. No Egito, o que marca o início do que eles chamam de revolução foi em 25 de janeiro. Não foi uma revolução, né? Foi uma revolução em partes, porque não mudou-se nada, né? De forma tão gritante para ser chamado de revolução. Mas, enfim, foi um movimento revolucionário no sentido de que nunca antes, desde do Anwar Sadat, lá em 1940 alguma coisa, houve um movimento popular, um levante popular tão grande dos árabes como esse. Os árabes eram conhecidos por sua apatia, pelo medo, né, de se manifestar, de se levantar. Então, no 25 de janeiro, na verdade, digamos que esse agito começou, né, esse esquenta, digamos assim, começou por eventos no Facebook que foram criando eventos no Facebook, e no dia 25 eles começaram a se reunir na Praça Tahrir, que fica perto do Ministério de Relações Interiores, do Ministério de Interiores do Egito. Eles começaram a juntar, aglomerar ali, começou a protestar, fazer manifestação, e o governo foi para cima, porque ele não estava acostumado a isso. Isso assustou o governo reprimiu com violência. Morreram muitas pessoas. Assim, não foi um protesto só de levar bala de borracha, não, morreram pessoas. Mais de 2.000 pessoas morreram, né? Que teve várias fases, né, do protesto. Na primeira fase, que aí as pessoas ficaram um pouco acuadas. Depois as pessoas foram de novo e sempre. Todos os protestos que ocorreram no Egito, todos eles foram violentos. Bom, mas de qualquer forma,
essa organização começou por movimentos de esquerda, religiosos, inclusive, estranhamente, e começou pelo Facebook e no Twitter as pessoas começavam a relatar o que estava acontecendo, né, durante os protestos. Porque a mídia, no Egito, que é controlada pelo governo, durante os protestos estava um monte de gente morrendo, tacando fogo em tudo, enfim, aquele caos da cidade, eles estavam passando notícias do tempo, benfeitorias que o governo tinha feito, entrevistas com agricultores. Eles estavam, tipo assim, mostrando nada. Se você olhasse a televisão, você não imaginaria que estava acontecendo aquilo. Alguns canais que não são egípcios, são canais do Catar, são canais da Al Jazeera, por exemplo, que estava começando a mostrar isso e as pessoas começaram a saber por isso. Mas, de qualquer forma, esses canais, aos poucos, foram saindo do ar, ou foram o escritório deles começou a ser invadido pelo governo, fechado, enfim. Então as pessoas começaram a ficar sem ferramentas para divulgar o que estava acontecendo, as barbaridades que estavam sendo feitas para parar o movimento. Então as pessoas começaram a utilizar o Twitter, começou a utilizar as hashtags, né? E chegou um momento que foi, para mim, foi o auge assim do caos, foi quando o governo cortou a internet do país inteiro. Ele cortou a internet do país inteiro porque o movimento não ocorreu só no Cairo. Alexandria teve um movimento muito forte, Suez teve um movimento muito forte, Minya, que era mais no sul do Egito, teve um movimento também muito forte, porque ele cortou a internet para ninguém se comunicar e ninguém conseguisse se falar. Ele cortou o telefone, ele cortou tudo. Né? Minhas amigas ficaram incomunicáveis comigo, né? Os meus outros amigos médicos também ficaram incomunicáveis. Aí foi nesse momento que o Twitter ele criou um número para que as pessoas enviassem SMS para esse número, e quando elas enviassem SMS para esse número, automaticamente ia para um tweet, ia tweetar a conta delas. Então ele criou esse número de telefone e as pessoas começaram a tweetar por SMS. Então, assim, foi uma coisa muito atípica, né, que deu as pessoas se sentiram mais motivadas ainda a ir para a rua, os jovens principalmente, né, porque sentiu o apoio do Twitter, né? Então, isso deu um incentivo, assim, de qualquer forma. Então, assim, não é mito, não. As redes sociais têm um papel muito importante na organização dos movimentos. E, claro, o apoio da Al Jazeera foi importante. O apoio da Google foi importante. Né? Até porque um dos presos políticos muito famosos, que deu ainda mais um incentivo ainda maior para as pessoas irem para a rua e tal, foi de um gerente executivo da Google no Egito. Foi gravado o vídeo dele sendo preso e ele sumiu, ficaram sem saber notícias dele durante um bom tempo, aí depois descobriram que ele estava preso. Né? Então as pessoas gravando, informalmente, gravando, postando no Face, tweetando, né? Isso começou a revolução começou sendo construída por esses fatos, né? E a partir disso que a mídia veio atrasada, ela veio construindo as notícias por esses relatos informais, assim, né? Amadores. Então, por isso que eu digo que não foi mito, não. Acho que as redes sociais teve um papel muito importante. Atipicamente teve um papel muito importante nesses movimentos que ocorreram no Egito. E, Kelly, uma última pergunta sobre um evento que aconteceu quando você já estava no Brasil, sofrendo comigo no trabalho, não estava mais lá, mas que com certeza você, pela rede de contatos que você criou, você deve ter acompanhado bem a Marcha dos 17 milhões em 2013 em Cairo. Conta um pouco pra gente como foi, por que foi, o que aconteceu lá naquele momento. Bom, deixa eu relembrar, porque os eventos são muito parecidos, né? Nessa época era do Mursi? Sim, era do Mursi. Foi um pouco antes do exército voltar. Então, assim, essas manifestações que ocorreram durante o governo Mursi e foram reprimidas de forma violenta da mesma forma, morreram pessoas da mesma forma, eles começaram a ser estranhos porque eles começaram a ser manifestações pró-Mohamed Mursi contra Mohamed Mursi.
Só que, com o passar do tempo, as manifestações contra o Mursi foram crescendo. Por quê? Esperava-se mudanças na estrutura do governo, na estrutura política e partidária, que não foram se concretizando. A economia continuou mal, a força da Irmandade Muçulmana começou a crescer e medidas deles começaram a surgir muito estranhas, até mesmo para os próprios muçulmanos. Então, teve uma manifestação, começaram a surgir manifestações no palácio do governo, que fica no Cairo, numa região de classe média, chamada de Heliópolis. E essas manifestações ocorreram manifestações a favor, ocorreram manifestações contra, mas uma manifestação que marcou muito foram uma manifestação de pessoas pró-Mursi e um grupo, eles estavam assentados, na verdade, no palácio, em apoio, e um grupo contra chegou e deu tiro em todo mundo. E mataram pessoas que eram pró-governo. Isso gerou um problema, porque se um grupo, se o país está querendo, na verdade, apoio e mudanças para a democracia, chegar e atirar num grupo que está pró-governo não é uma maneira democrática, não é assim que funciona. Isso gerou uma crise ideológica, um conflito ideológico, no grupo que estava querendo, muitos grupos estavam querendo a mudança do Mursi e novas eleições. Essa marcha dos milhões, assim, é que foram tantas, ela não foi a que mais me marcou, para falar a verdade. Ela foi, posso dizer, até sintomática, porque uma hora ou outra isso iria acontecer, tendo em vista a forma como o governo do Mursi estava sendo conduzido. Mas, claro, foram manifestações que desencadearam a saída do Mursi, Mas essa que eu mencionei, das manifestações pró-Mursi, que apanharam, levaram tiros, morreram, teve crianças que foram mortas nessa ocasião, foi algo que me marcou mais do que as marchas que ocorreram depois, mais aglomeradas fossem, me marcou mais. Mas assim, eu tinha a expectativa de que o Mursi iria sair de qualquer forma. E eu tinha essa expectativa que os militares voltariam. Então, assim, o que eu me lembre, basicamente, foi isso. Quanto a essa ocasião, essa época do Mursi, na verdade. Bem, muito obrigada então pela sua presença, Kellen. Prazer participar. Uma boa noite para você. Essa foi Kellen Cavalcante, para o Fafário Fafarem. E agora os colegas vão continuar apresentando. Uma boa noite para todo mundo. Boa tarde, Vai ser amanhã de tarde. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada.